Bem-vindo a mais um vídeo de perguntas em que você manda a sua pergunta lá no meu Instagram, na caixinha, e ela vira vídeo. Então, se você não me segue no Instagram, já começa a seguir, né? Primeira pergunta, por que tanta gente defendeu o nazismo na Segunda Guerra Mundial? Olha, eu vou responder numa perspectiva de psicologia, certo? Porque tem vários elementos aí históricos, políticos, que eu não seria a pessoa mais apta a responder. Vou falar só da psicologia. Tem dois elementos psicológicos que foram muito utilizados na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas e também pelos japoneses, hein? O Império Japonês da Segunda Guerra, terrível, mas tem outra pergunta que eu vou falar do Império Japonês. Falando do nazismo, quais são esses elementos que acabaram tornando o nazismo possível, né? Aquelas experiências terríveis. Bom, o primeiro elemento que a gente encontra é a desumanização. Existia toda uma publicidade que falava que judeus não eram gente. Tinha publicidade comparando judeus a ratos. Ou seja, quando se falava de mandar judeus para campos de concentração, existia uma certa desumanização, ou seja, não eram mais pessoas. E esse processo de desumanização a gente vê até hoje. Claro que em medidas distintas, mas na guerra a gente vê uma desumanização constante do inimigo. Inclusive, no episódio Rick and Morty, a gente vê Rick e Morty fugindo dos agentes da Federação Galáctica, que são aqueles meio mosquitos, meio humanizados, né? Que estão atirando neles. E aí Rick e Morty estão fugindo até que o Rick fala: eles são só robôs, pode matar, Morty. Aí até que Morty vê um deles baleado, sangrando, e eles querem trazer essa humanização. O desenho está criticando justamente isso, a desumanização. O Clance tá morrendo de hemorragia! Alguém liga pra esposa e filhos! Eles não são robôs, Rick! É uma figura de linguagem, Morty. Eles são burocratas, eu não respeito eles. Nesse trecho, Rick and Morty, a gente vê exatamente isso. A desumanização do inimigo. São só robôs. Pode descer a lenha. O mesmo era dito em relação aos vietnamitas. O mesmo foi dito em relação aos judeus. Então existe essa perspectiva de que o inimigo não é gente de verdade. E esse processo de desumanização, ele acontece até mesmo em prisões. Já viram aqueles filmes americanos que na prisão as pessoas recebem um número? Inclusive isso foi retratado, né, na Disney com os irmãos Metralha, que cada um tem um número. E aquele número passa a ser a alcunha de cada um deles. Quando todos estão com o mesmo uniforme, todos estão sendo identificados por um número, também existe um processo de desumanização. Mas não é só a desumanização, não. Outro elemento psicológico fortíssimo do nazismo foi a obediência à autoridade. Quando surgiu o julgamento de Nuremberg, em que foram julgar, né, os nazistas pelos crimes de guerra, todo mundo imaginava que quando Eichmann chegasse, né, o líder nazista, que ia chegar um cara psicopata com sangue no olho, e na verdade era um burocrata, que disse estava apenas seguindo ordens. Então, no momento que você tem uma hierarquia em que o subalterno simplesmente está isento de responsabilidade, tem alguém assumindo a responsabilidade, não, só estou cumprindo ordem, e você ainda tem um inimigo totalmente desumanizado, poxa vida, são os elementos que a gente precisa para as maiores atrocidades acontecerem. E essas atrocidades, inclusive, acontecem na guerra e aconteceu com prisioneiros do Iraque. No ano de 2004 foram divulgadas fotos envolvendo tortura de iraquianos na prisão de Abu Ghraib. E naquele contexto, né, os prisioneiros se tornaram troféus, não eram mais humanos. E é claro que, no contexto militar, o que a gente mais tem é hierarquia. Então, quando você tem esses dois elementos, a desumanização associada com uma obediência hierárquica, e principalmente alguém assumindo a responsabilidade, não pode fazer. Deixa comigo que eu estou assumindo a responsabilidade. Aí você está abrindo margem para as maiores atrocidades acontecerem. Qual a sua opinião sobre a experiência socialista da China? Olha, eu não sou especialista em China, certo? Não sou especialista em China, vou falar da minha perspectiva em relação a que a gente pode ver na China hoje. Olha só, é inegável as melhorias que a gente observa na China com o passar das décadas. Para um país que era totalmente agrário, a um país que hoje rivaliza com os Estados Unidos, com o protagonismo do capitalismo que a gente tem hoje, né? E essa melhora que a gente teve na China aconteceu tão rapidamente que a gente tem lá as gerações que viveram no país agrário
coexistindo com essa nova geração que está nascendo aí num país cheio de tecnologia, com os salários só aumentando, dentre outros índices só melhorando. Ou seja, falar que a experiência da China deu errado é um erro, né? É irresponsável afirmar isso. O ponto central é o seguinte: nessa experiência socialista da China, e eu tô falando aqui experiência socialista, eu sei que vai ter um debate se é socialismo de verdade, se não é, porque no socialismo originalmente tinha uma ideia de expansão daquilo para outros países, igual a gente viu na União Soviética. Não vai estar nesse mérito não, porque eu não sou professor de história, beleza? Mas ao mesmo tempo que a gente observa que na China a gente teve todos esses avanços em relação à tecnologia, em relação a condições até mesmo de trabalho, porque não é tão pouco tempo atrás que a gente tinha, né, aquelas pessoas trabalhando em modo escravo o tempo todo, e já não é assim hoje, Ao mesmo tempo que a gente tem esses benefícios surgindo, tem várias atitudes do governo chinês que são realmente condenáveis numa perspectiva ética. Qualquer pessoa que faz um estudo um pouquinho mais aprofundado do que aconteceu na China, envolvendo aquela regra de filho único, a quantidade de aborto que aconteceu com a conivência do governo, aquele infanticídio generalizado, aquilo aí é absurdo, certo? E isso é altamente condenável. Assim como a violência que a gente viu acontecendo no Covid-0 da China. Isso é totalmente condenável. O fato de a China não ter aceitado negociar com as vacinas mais modernas, como a da Pfizer, por exemplo, para não acabar com a soberania nacional de tecnologia em relação à vacina, poxa vida, isso também é condenável. Ou seja, afirmar que é a favor ou contra uma experiência socialista igual a gente tem na China, me parece uma bobagem, porque o que a gente deveria fazer, na verdade, é pegar experiências socialistas e capitalistas que a gente tem no mundo todo e observar o que deu certo, o que deu errado. Por exemplo, a China investiu em tecnologia, investiu em educação. Coreia do Sul investiu em educação. A Coreia do Sul também era um país paupérrimo há algumas décadas. Ou seja, é isso que a gente tem que aprender, não é ficar advogando a favor de regime, né? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que ser melhor do que isso. Ou seja, a minha opinião é que a China tem acertos, mas também tem erros muito graves, principalmente no campo dos direitos humanos. Como criar o hábito de leitura? Olha, você já começou bem, viu? Porque ao falar que é hábito de leitura, você não está incorrendo naquele erro tão frequente de falar o seguinte: ah, eu queria ler melhor. Não existe bom leitor, mau leitor. Existem pessoas que têm bons hábitos de leitura e pessoas que têm maus hábitos de leitura. E se eu pudesse dar algumas dicas rápidas para melhorar seu hábito de leitura, essas dicas seriam as seguintes. Primeiro, melhore seu ambiente. Já tem vários vídeos meus em que eu sempre reafirmo isso. Se você pega seus maus hábitos e se você pega os bons hábitos que você gostaria de fazer e não faz, você pode ter certeza absoluta que o seu ambiente tem a ver com isso. Pode ter certeza absoluta que se você não consegue ler, não tem interesse, não tem tempo, a gente sabe que esse negócio de tempo é desculpa, né? Mas se você acha isso, é porque o seu ambiente não é favorável. E é muito fácil entender por quê. Se você está num ambiente que favorece um comportamento que te dá mais prazer de forma mais imediata e um outro comportamento que até daria mais prazer a longo prazo, se você coloca essas duas possibilidades no mesmo ambiente, a gente sempre vai optar por aquele que dá mais prazer de forma mais imediata. Então, se seu livro estiver junto com o videogame, por mais que o prazer de ter acabado de ler um livro seja maior do que o de jogar videogame, você vai ter a tendência de escolher jogar o videogame, porque é o prazer mais imediato. Então, a primeira dica é essa: ambiente. Segunda dica: crie horário específico para isso. O ser humano precisa de rotina. O ser humano requer rotina. E hoje a gente tem uma vida que coloca a rotina como algo ruim. Olha, ruim é não ter rotina. Se você não tem rotina para dormir bem, se você não tem rotina para almoçar, se você não tem rotina para tomar café da manhã, para tomar o café da tarde, se você não tem rotina no trabalho, você pode ter certeza que você cansa muito mais. Porque o nosso cérebro, ao perceber rotina, ele sofre muito menos desgaste, ele cansa muito menos. Então, se você tem um horário fixo em que você vai fazer sua leitura com uma meta bem definida de quantas páginas serão lidas, certamente você vai ter benefícios. E aí, supondo que você já arrumou a questão do ambiente
e supondo que você já criou um horário fixo para ler, tem uma terceira dica que seria a seguinte: leia algo que você realmente quer ler. A escola faz um negócio muito errado, que é nos condicionar a ler algo porque vai cair na prova, porque vai cair no vestibular. A gente não tá lendo na escola para saber o que vai acontecer na história. Não. A gente lê na escola para fazer uma prova. Cara, esse negócio mais errado. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz vestibular no UFMG, caiu um livro de poesia que chamava Flor da Morte. O que é esse Flor da Morte? Cara, são poesias sobre a morte. Aí eu te pergunto, né? Como que alguém acha razoável cobrar poesia numa prova? Cara, a poesia tem que ser sentida. E essa sensação que a gente vai ter ao ler a poesia vai ser idiosincrática, ela é única. Como que eu vou cobrar isso numa prova? É errado. Cara, esse negócio de prova envolvendo o livro, isso tinha que acabar, isso tinha que ser proibido. Eu até sou muito a favor da prova cobrar sobre literatura, história da arte, entender como que eram esses movimentos todos, entender que os livros surgiram num contexto importante, né? Isso eu acho essencial mesmo, que as pessoas saibam antes de entrar na faculdade. Agora, essa cobrança insistente de leitura para a prova, isso aí devia ser proibido. Tem escola que usa a biblioteca para colocar menino de castigo. Olha que loucura. O coleguinha dá um chute no outro, aí ele tem 7, 8 anos, vai ficar de castigo na biblioteca. E só vai sair quando acabar de ler o livro. Tá de brincadeira, né? Então, se você resolver essas 3 questões, mude seu ambiente, crie um horário fixo. E ao criar esse horário fixo, crie também a meta fixa de leitura. E se você escolher ler algo que você quer saber a história, cara, a sua relação com a leitura vai mudar 1000%. Depois me conta aqui se você já usou alguma dessas estratégias. É verdade que o Império Japonês foi tão ruim quanto os nazistas? Por que não se comenta sobre isso? Olha, falar de pior é uma coisa complicada, porque envolve perdas humanas, envolve tortura, então é difícil, né, ficar comparando. Na Segunda Guerra, o que foi pior? Se foi o Império Japonês ou se foi o nazismo. Ponto é que o Império Japonês tem uma história terrível, não só de colonização, de dominação, mas também de tortura e desumanização. O Império Japonês desumanizava todos aqueles povos que não eram japoneses. E quando a gente escuta, né, sobre os absurdos do nazismo, experimentos que nazistas faziam com crianças, com adultos, envolvendo doenças, envolvendo uma série de experimentos de tirar órgão, colocar órgão em outra pessoa, ver quanto tempo que a pessoa sobrevivia bebendo água salgada. Esses experimentos todos que a gente viu no nazismo, a gente encontra correspondentes no Império Japonês. Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a unidade 731, que foi uma unidade japonesa, lá da Segunda Guerra, que foi usada basicamente como tortura de chineses, russos e outras etnias. Eles chegavam, inclusive, a ter experimentos envolvendo curiosidade mórbida, de saber quanto tempo um bebê sobrevive se for largado ao relento. Então o Império Japonês fez experimentos terríveis, tão terríveis quanto dos nazistas. Aí você talvez esteja se perguntando, mas peraí, por que eu nunca ouvi falar disso? Por que você provavelmente ouviu falar sobre os absurdos que aconteceram nos campos de concentração dos nazistas e não ouviu quase nada sobre as torturas e absurdos que aconteceram no Império Japonês? Culpado disso é um país chamado Estados Unidos. O que os Estados Unidos fizeram? Eles queriam ter acesso a todos os resultados das pesquisas absurdas, desumanas, atrozes que aconteceram lá no Japão. Eles queriam ter esses contatos todos, eles queriam saber, né, qual o resultado dos experimentos com grávidas, com bebês, com velhos. Eles queriam saber os resultados das pesquisas que envolviam torturas. Aí o que o governo americano fez? Após a Segunda Guerra, no processo de reconstrução do Japão, os Estados Unidos não só emprestou dinheiro, eles também deliberadamente acobertaram todos os crimes de guerra que foram feitos pelo Império Japonês. Para você ter uma ideia, os responsáveis pelas torturas tiveram imunidade política. É loucura isso. Imunidade política. E hoje a gente já sabe pelo vazamento de milhares de documentos que aconteceram por agências norte-americanas. Hoje a gente já sabe que os Estados Unidos acobertaram tudo aquilo
para poder ter acesso aos experimentos japoneses. E eles fizeram até mesmo um tipo de delação premiada, e aqueles que torturaram milhares de chineses, russos lá no Japão, aqueles responsáveis ganharam uma fortuna, entre 700 mil e 1,5 milhão de reais, convertendo para hoje. Então, a gente não fica sabendo sobre as atrocidades que aconteceram no Império Japonês, devido ao encobertamento que foi feito do governo norte-americano. Agora, é claro que eu não estou dizendo que o povo japonês não presta, ou que o povo alemão não presta, ao falar de nazismo, ao falar de Império Japonês. A gente está falando de atitudes dos governos que atuavam nesses países na época da Segunda Guerra Mundial. Próxima pergunta. Por que Bolsonaro insistiu em divulgar a cloroquina, mesmo depois de a hipótese de eficácia já ter sido refutada? Olha só, vamos lá, né? Eu não consigo falar de questões econômicas, motivações políticas. Vou falar apenas de fenômeno psicológico, beleza? A gente criou uma nova série aqui no canal sobre vieses cognitivos. E tem um viés cognitivo que muitas pessoas vão chamar de committed to the pot, que é comprometimento com o pote. Esse termo vem do poker. E ele significa o seguinte: a pessoa está numa jogada, já investiu muito dinheiro nessa jogada, e mesmo quando ela tem certeza absoluta que a chance estatística de ela ganhar é mínima, ela não para de apostar. Ela não para de apostar porque ela se sente comprometida com o pote de dinheiro. Ela sente que já gastou energia demais. Ela sente que todo aquele dinheiro que ela depositou na jogada não pode ser em vão. E esse viés cognitivo a gente vê, inclusive, em relacionamentos que são tóxicos. Quando a gente pensa, por exemplo, em casais que têm abuso psicológico, muitas vezes a pessoa que está sofrendo a violência, ela não sai do relacionamento porque ela pensa, poxa vida, mas já estou nesse relacionamento há tanto tempo, há 10 anos, como que eu vou sair? Ou seja, quando a gente investe tempo demais, energia demais, dinheiro demais numa ideia errada, a gente fica cada vez mais comprometido com aquela ideia, mesmo sabendo que ela não faz sentido. É mais ou menos o seguinte: a pessoa tá indo por uma determinada cidade, aí ela já andou mais de 5.000 quilômetros de carro. Andou dias e dias viajando, até que uma pessoa fala assim pro motorista: olha, você tá indo pro lado errado, você tá indo pro lado oposto. O caminho que você tinha que estar fazendo é esse aqui. É claro que hoje tem GPS, né? A pessoa imediatamente ia perceber esse problema. Mas imagina que não existe GPS e essa pessoa recebe essa informação. Para essa pessoa realmente redirecionar o carro para poder andar milhares de quilômetros, não só para poder consertar o caminho, mas depois os milhares de quilômetros em direção ao verdadeiro objetivo, para a pessoa tomar essa atitude, vai requerer muita energia. Ela vai querer ter a opinião de várias pessoas em relação ao caminho. E o mesmo acontece na nossa vida. Então o Bolsonaro, ele sentia que tinha investido muito capital político na ideia da imunidade de rebanho, na ideia da cloroquina. Então, psicologicamente falando, e mais uma vez, estou dando opinião sobre mecanismos e vieses psicológicos. Não estou entrando aqui em mérito econômico, mérito político, porque aí as pessoas podem fazer várias análises também a partir dessas atitudes do ex-presidente. Mas o fato é que, no momento que ele já percebe que investiu capital político demais naquilo, para ele provavelmente fica mais fácil ele se comprometer com o pote, mesmo sabendo que vai dar errado, e não perder capital político, porque vai ter gente que acredita naquela bobagem, do que simplesmente parar e fazer o que o Boris Johnson fez. Boris Johnson também estava no início dessa aí, de imunidade de rebanho, mas parou, pera aí, não é bem isso não. Mas infelizmente não foi o que Bolsonaro fez, ele até o final estava insistindo que a vacina é uma bobagem e que a cloroquina ia resolver. E assim, né, termina mais um vídeo de respostas, um vídeo em que eu consigo, ao mesmo tempo, criticar a China e o Bolsonaro, coisas que você só vê no meu canal, meu amigo. Só vê no meu canal, porque aqui eu não passo pano pra ninguém. E se você tiver dúvida, tem que me seguir lá no Instagram, né? Então me segue no Instagram, manda sua pergunta lá na caixinha agora. Se você quiser conversar diretamente comigo, pô, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E lá você vai poder debater vários temas com a nossa comunidade. Valeu por ter assistido até aqui e até a próxima.